Então vamos meditar na palavra do Senhor, que tem como título o esforço e a graça. Só que antes vamos orar mais uma vez. Faça uma oração, peça para que o Espírito Santo venha falar com você nessa noite. Eu sei que ele já falou através do louvor, mas ele vai continuar falando muito mais. Espírito Santo de Deus, venha falar ao nosso espírito nessa noite. Ninguém conhece as profundezas de Deus senão o Senhor, e ninguém conhece o íntimo do homem a não ser o Senhor. Por isso nós pedimos para que o Senhor venha se revelar de uma forma tremenda e maravilhosa nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu levo cativo nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus nosso Senhor. Toda dispersão nós anulamos agora em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor venha falar profundamente, ó Deus querido, ao nosso espírito, seja as pessoas que estão aqui, seja as pessoas que estão em suas casas, que nesse momento, ó Deus querido, o Senhor quebre cadeias, quebre grilhões, ó Deus amado, e venha operar de uma forma tremenda. A palavra do Senhor diz que em Ti está tanto o querer quanto o efetuar. Pai amado, e nós temos clamado, ó Deus, para que a Tua presença manifesta, seja presente nesse lugar, Pai. Então se manifesta ainda mais agora, Senhor amado, através da Tua palavra, que a minha vida seja anulada e seja o Teu Espírito fluindo através dos meus lábios, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O esforço e a graça. Nós vamos refletir em alguns textos da palavra. O primeiro está em Lucas capítulo 13, verso 24, que diz, vamos lá: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Qual que é a primeira palavra que tem ali? Esforcem-se. Fala para o seu irmão aí, pessoa que está ao seu lado, esforce-se. De novo, com mais convicção, esforce-se. Isso, esforce-se. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. O esforço e a graça parece até uma contradição. Por quê? Porque a graça é algo totalmente imerecido, é um presente que absolutamente ninguém merece. Ninguém pode fazer nada, absolutamente nada de bom para que mereça a salvação. Certa vez um jovem chegou e perguntou para Jesus: bom mestre, que bem eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Qual é a obra que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ninguém pode fazer absolutamente nada. Não existe nada de bom no ser humano que possa atrair a graça, porque graça não é merecido, é algo totalmente dado, é uma dádiva em favor do ser humano. A Bíblia diz, a Bíblia traz a revelação que Deus, numa expressão para que nós possamos entender, diz que Deus olhou para a terra e não viu ninguém que pudesse fazer alguma coisa. Aí ele diz, pelo que o seu próprio braço trouxe a salvação, sua destra, ou seja, Deus fez para que nós pudéssemos ter a salvação. Então, o pecado universal, ele demonstra a necessidade da graça de Deus.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, foram destituídos do padrão de Deus, mas Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou pelo castigo dos nossos pecados. Veja só, não existe absolutamente nada de bom, não existe nenhuma beleza, não existe nada em mim e em você que possa atrair a graça de Deus. Então a graça é algo que Deus oferece, algo que vem exclusivamente dele, e ela é exercida totalmente em direção ao ser humano. Essa é a graça de Deus, e a salvação é um ato imediato na vida do ser humano, a partir do momento que este se converte a Cristo, que ele reconhece os seus pecados. Veja o que diz em João 5:24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A salvação para o ser humano, no momento, no instante que ele se converte, se estiver no seu último fôlego de vida, ainda consciente, e ele se arrepender de seus pecados, dizer, Senhor, me perdoa, eu creio que Jesus morreu em meu lugar, aquela pessoa, ainda que ele tivesse sido o pior pecador, o pior criminoso, ele é salvo naquele instante, porque ele não fez nada de bom. É a graça que se manifesta em favor do ser humano. Um ladrão lá na cruz é o maior exemplo. Nas últimas horas de vida dele, ele reconheceu que ele era um pecador, ele reconheceu que Jesus era o Salvador, e Jesus disse, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então a salvação é algo que acontece de imediato na vida do ser humano. Mas o que Jesus quer dizer então para nós nos esforçarmos para entrar pela porta estreita? Veja só, a salvação ela é realmente como eu descrevi. Se a pessoa se arrepender no último instante, ela é salva. Mas para aqueles como eu, como você, que estamos vivos, essa salvação, ela precisa de esforço para demonstrar que eu me arrependi de meus pecados. A Bíblia fala sobre o desenvolvimento da salvação. Está lá em Filipenses 2,12, que diz assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Muitos receberam a salvação, mas eles não a estão desenvolvendo. O que é desenvolver? É progredir, é crescer, é aperfeiçoar na minha vida o ato que Jesus operou no dia que eu nasci de novo. Tem muitas pessoas que eles dizem, não, eu aceitei Jesus, eu sou salvo agora, sim, mas eu posso viver de qualquer jeito? Não, porque o fato de que eu recebi a salvação, o fato de que eu sou alvo da graça de Deus, não pode fazer com que eu trate a graça de Deus de forma leviana com as minhas atitudes dali para frente. É isso que a Bíblia fala de desenvolver, fala de um crescimento constante. Ela fala para mim progredir, para demonstrar que Jesus Cristo habita no meu coração. Tem muitas pessoas que querem dizer que agora que
receberam a Cristo, eles podem tratar o seu corpo de qualquer forma, porque Deus está interessado no coração. Não, Deus está interessado na minha vida por inteiro, corpo, alma e espírito. Para viver o reino de Deus, é necessário esforço da nossa parte. Veja o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por força, e os que se esforçam são os que o conquistam. Não está dizendo que é fácil, mas ele está dizendo que nós precisamos nos esforçar para viver segundo o padrão de Deus para a minha vida. E eu quero dizer algo muito sério: Deus não nos criou, Deus não criou nenhum ser humano para viver de qualquer jeito. Ele deu padrões, esses padrões estão estabelecidos na sua palavra. Por isso que a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e prática. Então eu preciso me esforçar para viver. Por isso que ele diz que desde os dias de João Batista, quando João Batista começou a pregar o reino, ele diz que o reino de Deus é tomado por força. Os que se esforçam são os que se apoderam do reino de Deus. Para andar em santidade é necessário esforço. Por isso que no texto base aqui de Lucas 13, 24, Jesus disse: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. No versículo anterior, as pessoas perguntaram: Senhor, são poucos os que serão salvos? E Jesus não disse que são poucos os que são salvos, mas ele disse que são poucos os que se esforçam. Por isso que ele disse: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Esse é o caminho do discipulado que Jesus chamou. Ele disse para nós morrermos para nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias eu tenho que dizer não às minhas tentações e dizer: eu tenho vontade de fazer o que é errado, mas eu me esforço para fazer aquilo que é correto. Eu tenho a minha natureza pecaminosa, quero andar por um caminho, mas eu me esforço para andar pelo outro caminho, porque eu quero agradar Deus através das minhas atitudes. Jesus disse: se alguém quiser vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Negar a si mesmo é isso, é dizer não. Muitas vezes que Deus está te chamando e Deus quer que você ore um pouco mais, que você se esforce um pouco mais para orar, e você diz não para a sua natureza pecaminosa, que quer o comodismo, e diz: não, eu vou orar mais, eu vou ler mais a minha Bíblia, eu vou jejuar mais, eu vou me santificar mais. É o caminho de negar a si mesmo, é negar a si mesmo. A Bíblia nos diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tem muita coisa que pode ser permitido, mas para aqueles que querem seguir a Cristo, eles tomam a sua cruz, eles negam a si mesmo e eles se entregam ainda mais para o Pai. Para andar em santidade é necessário esforço. Quanto mais esforço, mais intensidade, maior será a entrega. A Bíblia nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Veja só, a Bíblia diz que Deus amou tanto, Deus amou com tal intensidade. Quem Ele amou? Eu e você. Nos amou com tal intensidade, e essa intensidade do amor dele, Ele levou a uma entrega total. Ele entregou o Filho me amou tanto, que Ele se entregou em meu lugar. Ele disse: ninguém tem amor maior do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, para que eu viva
viva o padrão de Deus, eu tenho que me entregar, eu tenho que me intensificar o meu esforço para que eu possa viver o padrão que Deus estabeleceu para a minha vida. Cristão significa pequeno Cristo, é um seguidor. Esse é o cristão, o significado do cristão. A intensidade do seu esforço vai determinar o tamanho da sua vitória. Eu vou repetir, a intensidade do seu esforço vai determinar o tamanho da sua vitória. Em Isaías 53, quando fala do servo sofredor, que é a profecia do sacrifício de Jesus, que fala todo o sofrimento, ali no mesmo Isaías 53 diz: ele verá o esforço do seu trabalho e ficará satisfeito. Ele está dizendo que, olha, Jesus, ele vai ver que ele se entregou, ele deu, ele morreu, e ele vai ver como o esforço do seu trabalho, o resultado, a sua alma ficará satisfeita. Olha a colheita de almas, quantos bilhões de pessoas Jesus já salvou e continua salvando. É a intensidade da entrega que determina o tamanho da nossa vitória, é o tamanho da entrega. Quer ver um exemplo de uma vitória muito grande, que é o resultado do esforço, da intensidade daquele esforço, da entrega? A Bíblia relata o esforço de 4 amigos para carregar o amigo deles que era paralítico. Você conhece essa história? Eles foram, a casa estava lotada, tinha gente do lado de fora, e eles queriam levar aquele amigo que era paralítico na frente de Jesus, para que ele pudesse curá-lo. Então eles não ficaram ali. Oh, que dó, meu amigo, nós tentamos, casa está cheia, vamos ficar aqui fora, na hora que Jesus sair a gente faz alguma coisa, tá bom? Não, o esforço deles foi tão grande que tomaram uma decisão radical. Olha só, nós vamos abrir um buraco ali naquele telhado. Eu não sei se eu vou levar bronca, se depois eu vou ter que pagar a conta, vou reconstruir alguma coisa, mas nós vamos colocar você na frente de Jesus. E você imagina a cena, aqueles homens destelhando um telhado da casa que não era deles. O telhado não estava com goteira para eles terem que destelhar e depois consertar de novo. E eles pegaram aquela maca, colocaram cordas nas 4 pontas e eles desceram o amigo na frente de Jesus. Qual foi o resultado? Qual foi a vitória que eles obtiveram? Aquele rapaz foi salvo e ele saiu andando, carregando a maca da qual ele desceu na frente de Jesus. Então o determinado da sua busca, a determinação da sua busca, do seu esforço, vai determinar o tamanho da sua vitória. O quanto você quer Deus na sua família. Tem muitas pessoas que o seu casamento, a sua família está sendo destruídas. Nós temos uma campanha de jejum e oração na quarta-feira, e tem dia, gente, eu vou fazer um jejum ali de umas 2 horas, viu? Dormir, só isso, porque o meu corpo não aguenta, viu? Mas Deus sabe. Que esforço é esse, meu irmão? Eu quero que a minha vida mude, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero que a minha família seja transformada e viva segundo o padrão de Deus. Senhor, eu quero entregar tuas mãos à minha família, abençoa, Senhor. Você acha que isso é esforço? Qual o tamanho da vitória que você quer ter na sua vida? É o tamanho, é a sua dedicação, o tamanho do seu esforço, da sua entrega, é que vai produzir mudanças em seu interior. Eu fico observando muitas pessoas, eu tenho cerca de 30 anos que eu me converti, e eu vejo pessoas que se converte, recebe a Cristo como Salvador, e a vida dele realmente muda, e nunca mais volta para a prática do pecado, é totalmente transformada, ao passo que outra vai e vem, vai e vem, vai e vem. Sabe por quê? A determinação da busca do Senhor. A determinação da busca. Tem pessoas que não querem ler a Bíblia,
Tem pessoas que não querem orar, tem pessoas que não querem jejuar, pessoas que não querem vir aos cultos, mas a determinação que você faz é que vai determinar a vitória sua, a dedicação sua, o esforço que você faz é que vai determinar a sua vitória. Tem pessoas que nós levamos para centro de recuperação, passa alguns dias, volta para o vício. Mas eu conheço pessoas que estavam nas piores drogas e eles disseram: não, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, e treme, dá dor de cabeça e dá um monte de piripaque, mas eles perseveram, e sabe qual é o resultado? São libertos. Eu quero dizer para você que nada pode impedir a sua vitória quando você se dedica. Você lembra daquele homem com 6.000 demônios dentro dele? O homem lá de Gadá tinha uma legião de demônios, uma legião é um destacamento de 6.000 soldados. Então havia 6.000 demônios dentro daquele homem, que ninguém conseguia aprender, que ninguém conseguia dominar. Mas no dia que ele teve um relapso de lucidez, que ele viu Jesus, aqueles 6.000 demônios não detiveram ele, porque ele correu e se ajoelhou na frente de Jesus. 6.000 demônios não detiveram o homem, para ele se achegar em Jesus, e aquele homem ficou lúcido, ele foi salvo, e ele se tornou missionário por 10 cidades. A determinação do seu esforço e da sua dedicação vai determinar o tamanho da sua vitória. O quanto você quer a sua família estruturada, dedique-se para ensinar seus filhos, dedique tempo para separar, para orar com eles, dedique tempo para você conversar com os seus filhos, seja o melhor amigo. O quanto você quer o seu casamento abençoado. Se você é homem, a Bíblia diz que o marido cuida em como agradar a esposa em como agradar o marido. Sabe o que isso significa? Renúncia, porque o casamento, para que dê certo, exige a renúncia dos dois lados. Isso significa o quê? Esforço. O quanto você quer a sua empresa abençoada, dedique-se a ela, mas não ao ponto de se tornar um escravo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É necessário esforço. A intensidade do seu esforço vai determinar o tamanho da sua vitória. O quanto tempo você tem de oração diariamente? O quanto você se dedica? É necessário esforço, meus amados. Observe que a graça é a salvação oferecida, mas eu demonstro que eu sou salvo através do meu esforço, através de uma vida santa. É a única maneira. O quanto você quer de Deus, o quanto você quer mostrar Deus na sua vida, é a pergunta que Deus faz hoje. Eu quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Todos, feche seus olhos. Por favor, feche seus olhos. Como está a sua vida? Se Deus pedisse contas da sua vida hoje, como que ela estaria? Como que seria essa prestação de contas? Se Deus te perguntasse quantas pessoas você está levando a Cristo, como é a sua prestação de contas diante do Senhor? O Senhor está fazendo perguntas hoje. Você tem certeza da sua salvação? A salvação é graça. No momento que você se arrepende dos seus pecados, você é salvo. Mas para você viver segundo o padrão de Deus, Ele diz: esforce-se para entrar pela porta estreita. Esforcem-se, esforcem-se, esforcem-se. O quanto de Deus você quer na sua vida? O tamanho da sua entrega, da sua dedicação, do seu esforço, vai determinar a sua vitória.
Senhor, Espírito Santo, gera aquilo que o Senhor sabe gerar no interior de cada um. Gera, Pai querido, em aqueles que ainda não são salvos, ó Deus, mostra para eles, ó Deus, consentimento, ó Deus querido, dos pecados, ó Deus querido, para que hoje possam ser apagados esses pecados, Senhor. Gera, Espírito Santo, gera, Espírito Santo. Senhor amado, toca, ó Deus querido, a vida de cada um, Senhor. Eu sei que o Senhor falou para muitos aqui neste lugar, Pai. O Senhor falou nessa noite, Senhor. O Senhor falou que está precisando de entrega. O Senhor falou que está precisando de dedicação. Que tem muita gente acomodada, pensando que a vitória da sua família vem fácil. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, mas o preço da nossa edificação nós devemos pagar. O preço da edificação da família, aquilo que não é da parte de Deus, é nossa parte. E eu quero chamar aqui à frente, nessa noite, se você quer se entregar ainda mais com Deus, fazendo um compromisso de entrega total ao Senhor, dizer: eu quero renunciar a mim mesmo, eu quero renunciar aos pecados, eu quero renunciar ao comodismo, eu quero a minha família edificada, eu quero a minha vida edificada na rocha. Pode sair do seu lugar, se você quer fazer uma entrega maior com o Senhor, ou se você quer entregar a sua vida, você ainda não tem certeza da salvação. Hoje é o dia da salvação. Vem aqui à frente, confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entre pela porta estreita. O Senhor está te chamando nessa noite. Se você não tem certeza da salvação, o Senhor quer te salvar hoje. Ele quer selar você com o Espírito. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Você que quer se entregar ainda mais para o Senhor, que sabe, Deus, que precisa de libertação em áreas da sua vida. Vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Se você precisa de libertação em áreas da sua vida, vem à frente, você vai fazer o esforço de sair do seu lugar, você vai receber uma oração, mas você vai também se esforçar e fazer o compromisso para que daqui para frente você se esforce. Não fique acomodado. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Em nome de Jesus, o que está prendendo essa pessoa, deixando as pernas, os braços pesados, eu anulo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quebro essa cadeia. Eu quebro essa cadeia que está impedindo essa pessoa de tomar a decisão nessa noite, de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Você que quer tomar essa decisão, saia do seu lugar. Você que precisa de libertação em áreas da sua vida, saia do seu lugar. O Senhor está derramando da unção, do poder dEle. Se exponha diante de Deus. Se exponha. Em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor. Toca, Pai querido, o Senhor sabe cada área que precisa ser liberto, que precisa, ó Deus, de mais dedicação, de mais entrega, Senhor. Toca, Senhor. Toca agora, Pai. Toca, Senhor. Toca. Toca, Senhor. Ninguém que se entregou ao Senhor ficou decepcionado. Ninguém que se entregou de todo o coração não foi 100% transformado, Pai. Soura para mana glória cheia. Xará para mana glória cheia. Toca, Senhor. Toca agora. Nós quebramos as cadeias. Quebramos esses grilhões. Quebramos os grilhões. Tudo
tudo que está prendendo essa pessoa, essa irmã, esse irmão, nós quebramos agora na autoridade do nome de Jesus.